Bem-vindos a mais um vídeo do canal, para mais uma bateria de questões comentadas de informática. Prepara aí o teu material para você fazer as suas devidas anotações e vamos lá começar. A execução da fórmula conte.si retornará. Então, pessoal, como funciona a função conte.si? Ela é uma função condicional. Ela vai fazer uma contagem de acordo com o critério que você determina. Então, o que é que está acontecendo aqui nessa questão? A função ela vai fazer a contagem do intervalo de B2 até B11, ou seja, esse intervalo aqui, onde será realizada a contagem do número de células que possui a letra M. Então, veja, 1, 2, 3, 4. 4 células possuem a letra M. Portanto, o gabarito da nossa questão, letra B. A execução da fórmula igual máximo intervalo de C2 até C11 retornará. Então, pessoal, eu preciso mostrar aqui para vocês como funciona a função máximo para que a gente consiga chegar ao gabarito. Então, o que é que vai acontecer aqui? Igual máximo. Vou definir um intervalo, por exemplo, de B2 até B6. B2 até B6. Veja que o intervalo foi selecionado. E quando eu pressionar Enter, a função vai me retornar o valor máximo do intervalo selecionado, que nesse caso é o número 10. Então, veja, valor 10. Se eu alterar aqui esse intervalo, só para a gente visualizar mais um resultado diferente, ou seja, agora o intervalo de C2 até C6, o resultado será o número 8, que é o valor máximo do intervalo selecionado. Então, veja, valor 8. Então, a função máximo retorna o valor máximo do intervalo selecionado. E aqui vale uma atenção muito especial, para que você não confunda a função máximo com a função maior, que vai também te retornar um valor maior de um intervalo selecionado, desde que você especifique a posição desse maior valor que você deseja. Então, veja, digitei aqui maior, vou colocar o mesmo intervalo de C2 até C6 e eu preciso definir qual posição do maior valor eu desejo. Então, por exemplo, eu vou pedir o segundo maior valor desse intervalo de C2 até C6. E o segundo maior valor é o número 7 nesse caso. O primeiro é o 8 e o segundo é o 7. Então, quando eu pressionar Enter, veja que o resultado será o 7. Então, para você não confundir, a função máximo retorna o valor máximo do intervalo, basta você colocar o intervalo de busca. Já a função maior vai retornar o maior valor do intervalo selecionado, desde que você especifique a posição. Então, agora eu vou alterar aqui, por exemplo, vou colocar o terceiro maior valor desse intervalo. Nesse caso agora vai ser o 6. Então, muita atenção. Retornando para as nossas alternativas, veja que do intervalo de C2 até C11, que é esse intervalo aqui, o valor máximo é o número 50. Portanto, o gabarito da nossa questão, letra C. Em relação à definição de hardware, é incorreto afirmar que. Então, o hardware é toda a parte física do computador. É tudo aquilo que você consegue tocar. É o HD, o SSD, o processador, a memória RAM. Então, nós vamos analisar aqui o item para encontrar a alternativa errada. E veja o que aqui diz a letra A. Consiste em uma série de programas separados, arquivos de configuração que são utilizados para configurar esses programas. Documentação do sistema, que descreve a estrutura desse sistema, e documentação do usuário, que explica como utilizar o sistema. Item aqui falso, a letra A é o gabarito da nossa questão, porque quando nós estamos falando de programas,
você está falando de software, e software é parte lógica, você não consegue tocar. Portanto, gabarito de fato errado, letra A. Ao se trabalhar com a planilha a seguir no Excel, inseriu-se a seguinte fórmula em uma célula. Então, nós temos a função soma-se, seguida da sua construção, ou seja, da sua sintaxe. E essa é uma questão bastante interessante, porque vai trabalhar com os conceitos da função soma-se e da função proc-v. E para que você consiga acertar o gabarito dessa questão, eu preciso fazer algumas explicações. Então, veja bem, a função soma-se, na sua sintaxe, ela funciona da seguinte maneira. Existe um intervalo de busca, existe um critério de busca e um intervalo de soma. Na função proc-v, existe um valor de busca, um valor a ser encontrado, uma matriz onde se realizará essa busca e uma coluna de busca, ou seja, a coluna que você vai encontrar o valor desejado para que seja retornado o valor específico da sua busca. Então, vamos clarear essa ideia. Veja que na função soma-se você tem o intervalo de busca sendo de B1 até B10. Então, nós estamos falando desse intervalo aqui, de B1 até B10. E agora nós precisamos encontrar o resultado da função proc-v para que ele seja transformado no nosso critério de busca e, em seguida, seja realizada a soma no intervalo da soma, que é esse intervalo aqui. Então, vamos lá. Veja que na função proc-v você tem um valor de busca, um valor a ser encontrado, que nesse caso é o número 3. Dentro de uma matriz de busca que vai de A1 até D10. Então, essa é a matriz que a gente vai utilizar para buscar o nosso resultado. E que ocupa a segunda coluna, que no caso é a coluna B. Então, o valor 3, em que local ele se encontra? Ele está aqui na coluna A. Agora, eu preciso encontrar o valor correspondente dentro dessa matriz na coluna 2, que é a coluna B. Então, o nosso resultado para a função proc-v é a palavra água. Então, essa palavra agora se torna o critério de busca para a função soma-se. Então, a gente vai olhar para as células que possuem a palavra água. Veja que você tem água em B1, em B3, B4 e B6. Então, esse é o critério de busca agora para que seja realizada a soma no intervalo de C1 até C10. Então, nós vamos agora somar os valores correspondentes nessas células, que são os valores 7.653, 2.166, 5.571 e 316. E agora você vai realizar a soma desses valores. E somando esses valores, você vai encontrar o valor 15.706. Portanto, gabarito letra D. Para acessarmos o gerenciador de tarefas no Windows de maneira mais rápida, considerando o teclado na configuração brasileira, podemos utilizar a junção de teclas, ou seja, qual atalho você vai utilizar para acessar o gerenciador de tarefas. Essa questão é bastante interessante e merece atenção, porque existem dois atalhos pelos quais você vai conseguir acessar essa ferramenta. O primeiro atalho é o Ctrl mais Shift mais ESC, e o segundo é Ctrl mais Alt mais Delete ou Del. E qual a diferença entre esses atalhos? É que no primeiro atalho, Ctrl, Shift mais ESC, você consegue acessar essa ferramenta de forma direta. E no segundo atalho, vai aparecer um menu
para que você escolha a opção do gerenciador de tarefas. Por que eu estou frisando esses dois atalhos e principalmente as suas diferenças? Porque se a questão pedir para você o atalho com o qual você vai acessar o gerenciador de tarefas de forma direta, ou seja, diretamente, sem passar por mais nenhuma tela, você tem que marcar a opção que tem aqui o atalho Ctrl Shift mais ESC. Porque a segunda possibilidade, apesar de que você consegue acessar o gerenciador de tarefas, ele apresenta um menu, então isso não ocorre de forma direta. Então você tem que ficar ligado no enunciado da questão e a forma que ela vai pedir para você. Como a questão aqui não especificou e inclusive não trouxe os dois atalhos, facilitou a nossa vida. O gabarito é a letra A, veja, atalho Ctrl Alt mais Delete, você consegue acessar o gerenciador de tarefas. Então eu vou apertar aqui Ctrl Shift mais ESC. Veja que o gerenciador de tarefas abriu de forma direta. Então, aqui eu consigo acessar a ferramenta já. Agora, a outra possibilidade é o Ctrl Alt mais Del ou Delete. E veja que abriu aqui um menu para que eu escolha a opção gerenciador de tarefas. Então, eu vou ter que clicar para que a ferramenta abra, no caso o programa venha a ser aberto. Então muita atenção para você não perder essa questão, caso a banca traga ali os dois atalhos, você fica bem ligado o que ela está pedindo, se é para abrir o gerenciador de tarefas de forma direta ou se precisa passar pelo menu. Então, de fato aqui, gabarito da nossa questão, letra A. Para acessarmos o explorador de arquivos do Windows, considerando o teclado na configuração brasileira, podemos utilizar a junção de teclas. Então, rapidamente explicando o que é o explorador de arquivos, é um programa dentro do sistema operacional destinado a você conseguir manipular seus arquivos, criar pastas, copiar arquivos de um local para o outro. E essa tecla aqui é a tecla do logotipo do Windows, a qual você vai pressionar juntamente com a letra E. Então, tecla do Windows mais letra E, veja, abriu aqui o explorador de arquivos, onde eu tenho acesso às minhas pastas, aos meus arquivos. Então eu consigo manipular tudo aquilo que eu desejo referente aos meus arquivos por meio do explorador de arquivos. Então, retornando para as nossas alternativas, nós conseguimos visualizar que o gabarito encontra-se aqui na letra C. Então, tecla do Windows mais letra E. Então, pessoal, nós finalizamos aqui mais um bloco de questões comentadas. E para você que deseja aprofundar o seu conhecimento, você vai encontrar na descrição desse vídeo o link para baixar a apostila com 800 questões comentadas de informática. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like, considere se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou e para qual concurso você vem estudando. Valeu, um forte abraço e até a próxima!